Olá, boa noite a todos. Estou aqui mais uma vez junto com vocês para a gente novamente fazer uma live, dessa vez uma live falando a respeito da busca da totalidade, autoconhecimento e processo terapêutico. Dando boas-vindas aí ao pessoal que está entrando na live agora, a Nabila, a Marcela, o Paulo Cassis. Sejam muito bem-vindos a essa live. A Regina também está entrando. Boa noite a todos. Desde já eu convido a quem está participando dessa live a interagir, né, trazer as suas perguntas, os seus questionamentos, para que a gente possa construir aqui um espaço de compartilhamento, né, de conhecimento também. Todos estão me ouvindo aí, a imagem tá legal, o som tá bom, tá chegando bem aí para vocês. Me deem aí um feedback de como é que tá o som, de como tá a imagem, a luminosidade para vocês, tá? Vamos lá, Samuel entrou também, muito legal. Legal, o som tá bom então, a imagem tá legal também. Então nós vamos falar um pouco nessa live hoje, enquanto os outros convidados vão entrando, a Jo também está entrando, legal. Autoconhecimento e processo terapêutico, né? Samara Saad, seja muito bem-vinda, muito legal ter vocês aqui, a Cris também, muito bem-vindos todos. Então, vamos falar um pouquinho hoje a respeito do processo terapêutico e de como o processo terapêutico ele pode auxiliar no autoconhecimento, né? Existem muitos preconceitos, às vezes, a respeito da terapia, do processo terapêutico, né? E algum desconhecimento também de como esse processo terapêutico pode auxiliar no processo de autoconhecimento, no processo de desenvolvimento do ser, né? Se a gente observar aqui o tema dessa live, que é autoconhecimento e processo terapêutico, a busca da totalidade. Essa é a premissa do desenvolvimento humano, a busca da totalidade. Quando a gente pensa em totalidade, a gente também é levado a perceber que o ser humano ele é composto, digamos assim, de duas metades, de duas faces. Ou seja, existe uma ambivalência no ser humano. Ele é composto de um lado que é um aspecto da personalidade, que é um lado sombrio, e também é composto de um aspecto da personalidade que é um lado luminoso. E quando nós falamos de busca da totalidade, nós estamos então lançando uma proposta dentro do processo terapêutico da integralização do ser, ou seja, de integralizar o aspecto sombrio e o aspecto luminoso na consciência. Porque o ser é uma totalidade. Portanto, é como se fossem as duas metades de uma laranja. Para que a laranja seja inteira, as duas metades têm que estar juntas. E muitas vezes, em decorrência da vida, nós somos levados a suprimir, a não aceitar um aspecto sombrio da nossa própria personalidade, do nosso próprio ser. E tudo isso se dá através da nossa história. A nossa história nos traz temas, nos traz conteúdos dos quais muitos a gente não consegue lidar com eles, porque são conteúdos traumáticos, conteúdos dolorosos, conteúdos que nos assombram muitas vezes. Então, o processo, o caminhar do autoconhecimento é o caminhar da busca desta totalidade, da união dos dois lados do ser, dos dois aspectos da personalidade, o lado sombrio e o lado luminoso. Quando nós então pensamos nessa tônica, nós vamos perceber então que o ser ele é composto de uma porção que é inconsciente e uma outra porção que é consciente, né?
O eu que nós somos habita na consciência, e na consciência estão todos os parâmetros que dirigem a nossa vida, os parâmetros conscientes: quem eu sou, aonde eu moro, onde eu trabalho, quais são as minhas referências no mundo. Porém, existe um mundo dentro de nós que é um mundo que habita o inconsciente, numa porção do ser que é totalmente desconhecido para ele. E nessa porção do ser, que é o inconsciente, é onde habitam os conteúdos que foram reprimidos. E por que reprimidos? Porque não houve possibilidade da consciência lidar com aqueles conteúdos, porque eles foram conteúdos muito dolorosos, muito traumáticos e que afetaram a pessoa de forma significativa. Esses conteúdos realmente nos afetam, né, de forma significativa, e muitas vezes, sem que nós até percebamos, eles dão o destino da nossa vida. Todo esse trabalho do autoconhecimento, ele está diretamente fundamentado na nossa história. E aí, a nossa história é o fator mais preponderante, é o principal fator quando nós falamos de um processo de autoconhecimento, de um processo terapêutico. A que se destina então o processo terapêutico? O processo terapêutico tem o objetivo de propiciar para a pessoa que se dispõe, que mergulha dentro desse processo, um olhar, um novo olhar para a sua própria história. Nenhum processo terapêutico será capaz de mudar uma história. A história, ela é escrita pelo tempo, pelos nossos antepassados, pelos acontecimentos, e nenhuma história já escrita poderá ser mudada. Porém, a forma como eu olho para essa história, a forma como eu lido com os conteúdos dessa história, me faz escrever essa história daqui para frente de um jeito novo. Então, um processo terapêutico, ele se destina a lançar um novo olhar sobre a própria história da pessoa. Eu vou deixar vocês muito à vontade para interagirem e trazerem as suas perguntas, que o objetivo dessa live é trazer um esclarecimento a respeito do processo terapêutico e de como ele pode ser fundamental, importante na trajetória de autoconhecimento, do despertar da consciência, da busca da integralidade do ser, da busca da totalidade. Então, quem tiver aí as perguntas, pode ir colocando, que a gente vai desenvolvendo a live e trabalhando também as perguntas de vocês, para que haja aí uma interação e o conteúdo da live possa atender aí a expectativa de quem está participando. Então vamos lá. A nossa história, então, ela dá a tônica do nosso processo de autoconhecimento, do nosso processo de crescimento, de desenvolvimento. Mas muitas vezes a nossa história, ela tem um conteúdo tal, um conteúdo que nos causou sofrimento, que nos causou dores, que nós não conseguimos olhar para ela de frente. E aí nós reprimimos muitos conteúdos dessa história e eles vão habitar um lugar que é o inconsciente. E lá no inconsciente, esse conteúdo ganha uma roupagem sombria, né? Ele age de forma sombria, ou seja, ele não está integralizado na consciência e ele acaba nos afetando de forma inconsciente. Já temos aqui uma pergunta da Nabila, perguntando se sempre terá algo escondido para conhecermos dentro da gente. É possível esgotar esse desconhecido? Nabila, o ser humano, ele é algo assim que nós ainda não conseguimos medir a extensão da psique humana, né? O ser humano está diretamente conectado com a natureza e diretamente conectado com toda a humanidade. Então, dentro de nós, habitam conteúdos do nosso inconsciente pessoal
que tem como base o inconsciente pessoal da nossa mãe, do nosso pai e de todos os nossos antepassados, que nós herdamos uma carga emocional da história sistêmica da nossa família. E também existe uma grande parte do conteúdo que habita o nosso inconsciente, que é um conteúdo que está presente também. Ele é um espelhamento do que nós chamamos do inconsciente coletivo da humanidade. Portanto, existem estruturas arquetípicas, existem acontecimentos que ficaram registrados na história da humanidade e que nos afetam. Estruturas arquetípicas são estruturas simbológicas que têm força psicológica. Então, nós teríamos aí que abordar um pouco a definição de arquétipo. Arquétipo, uma força psicológica presente no inconsciente pessoal, presente no inconsciente coletivo, e nós interagimos ao longo da vida com esses arquétipos, ou seja, através das figuras arquetípicas. Por exemplo, pai e mãe são dois grandes arquétipos, dois grandes modelos emocionais que habitam no inconsciente coletivo da humanidade. E eles também estão presentes no nosso inconsciente pessoal, através da vivência com essa figura arquetípica de pai e mãe. E por que figura arquetípica? Porque ela representa muito mais do que simplesmente aquela pessoa que interage conosco. Muito mais do que aquela mulher e aquele homem. Na verdade, pai e mãe são dois grandes representantes da vida. E por isso, as atitudes de pai e mãe nos afetam tanto. Elas nos impulsionam diante da vida, mas também muitas vezes nos traumatizam. Então, existe um inesgotável conteúdo psicológico dentro de cada ser humano. Então, eu não consigo te dizer, Nabila, se um dia nós vamos conseguir esgotar, se nós vamos conseguir desvendar todos esses conteúdos existentes na psique humana. Talvez essa seja a proposta de um trabalho de longuíssimo prazo, que talvez englobe mais de uma existência. Ou talvez possa ser um trabalho desenvolvido em diversos níveis dentro de uma mesma existência. Mas a verdade é que nós temos um inesgotável conteúdo psicológico, um inesgotável conteúdo psíquico, de imagens psíquicas dentro de nós. E aí a nossa história ela é construída através dos acontecimentos, através daquilo que nós herdamos de pai e mãe e através das experiências que nós temos com pai e mãe e com o ambiente e com o mundo. E todas essas experiências, elas vão nos deixando memórias, sensações, sentimentos. Quando nós temos uma criança, por exemplo, uma pessoa tem uma infância muito dolorida, muito traumática, ela carrega dentro dela a sombra desse passado. E é interessante porque nós dizemos, dentro dessa área da psicologia, que todos nós carregamos dentro de nós uma criança ferida. E por melhor que tenha sido uma educação, por mais completa, por mais dedicados que pai e mãe tenham sido durante a infância ou durante a educação de uma pessoa, eles ainda assim também são pessoas que têm ambivalência, que têm dois lados na personalidade. E em algum momento, um pai ou uma mãe acaba causando algum trauma, alguma ferida nessa criança. É claro que existem histórias que são muito mais traumáticas, muito mais doloridas. E aí a gente percebe isso no mundo, em nós e na sociedade, que nós carregamos feridas antigas, dores antigas. Nós carregamos, cada um de nós, homens e mulheres, carregamos uma criança ferida dentro de nós. E essa criança busca por uma cura, busca por um aconchego. E talvez o grande trabalho
com conosco mesmo e com a nossa história, seja encontrar dentro de nós um espaço de aconchego, um espaço de acolhimento para essa criança ferida. Então, o que nós percebemos na lida do consultório, por exemplo, é que essas marcas da infância, elas afetam uma pessoa na fase adulta, afetam uma pessoa na velhice, afetam uma pessoa durante toda uma vida. E aí a intensidade dessa vivência da criança ferida vai depender das dores dessa criança, a intensidade vai depender da forma como nós trabalharmos os conteúdos dolorosos da nossa história. Vamos partir do princípio de que a repressão, reprimirmos os conteúdos traumáticos, nunca será uma solução realmente. Ela muitas vezes atenua, né? E como é que essa repressão de conteúdos acontece? Basta a gente lembrar de uma cena, por exemplo, quando uma criança ela é reprimida, quando ela é chamada a atenção bruscamente, ou quando ela às vezes até apanha por alguma coisa que ela fez. Ela sente dois pesos, ela sente o peso daquela possível falha dela e ela sente o peso também de ter gerado uma situação desconfortável para pai e mãe. E aí muitas vezes quando uma criança passa por uma situação difícil emocionalmente, ela se recolhe. Ela vai para o quarto dela, começa a conversar com os brinquedos, começa a criar histórias e aquele acontecimento traumático ele vai sendo esquecido. Na verdade, ele é esquecido do mundo consciente, mas ele fica registrado na forma de sentimento, de uma forma simbólica no mundo do inconsciente. E todos esses registros dolorosos de uma história, eles atuam na fase adulta como conteúdos sombrios, conteúdos que afetam uma pessoa e que muitas vezes diminuem a capacidade dela de realizar-se diante da vida. E por que isso? Porque todos nós temos uma porção de energia psíquica, uma porção de energia vital, aquilo que Freud chamou de libido, aquilo que Jung chamou de energia vital, de energia psíquica. Essa quantidade de energia psíquica com a qual nós nascemos, ela nos acompanha durante toda uma vida. E com a mesma quantidade que nós nascemos, nós morreremos. Então, por que uma pessoa, ela em alguma fase da vida, ela tem um desânimo profundo e ela tem uma falta de energia para viver? É porque existe uma grande quantidade de conteúdos sombrios, de conteúdos reprimidos no inconsciente, com os quais a pessoa não consegue lidar e ela usa grande parte da energia psíquica dela para conter esses conteúdos, para que eles não invadam a consciência, né, e tomem o comando da própria consciência, o comando da própria pessoa. É como aquela pessoa que tem um rompante de raiva, né, um acesso de raiva, ou aquela pessoa que se descontrola com facilidade, é tomada por um conteúdo psíquico, psicológico que invade a consciência e ela age num meio social de uma forma agressiva, hostil, desconsiderando a existência das outras pessoas, de outros sentimentos, de outras maneiras de ver o mundo. Quando esse conteúdo psíquico ele escapa do controle que a energia psíquica exerce para mantê-lo no inconsciente, ele acaba causando um transtorno na vida da pessoa, porque ele vai causar uma desarmonia nos relacionamentos, ele vai causar uma harmonia no ambiente de trabalho, uma desarmonia no ambiente de trabalho, ele vai causar uma desarmonia dentro da própria pessoa. Portanto, uma grande parte da energia psíquica de uma pessoa, muitas vezes, quando ela é afetada pelas sombras do passado,
Uma grande parte da energia psíquica é usada para conter a voracidade dos conteúdos que estão no inconsciente. E aí a pessoa fica sem a disponibilidade daquela energia psíquica para viver, para construir a sua própria história, para escrever a sua história com as suas próprias mãos. E aí nós vemos muitas pessoas que sofrem por isso. Essas sombras do passado, elas afetam quem nós realmente somos. E essa talvez seja a grande busca do processo de autoconhecimento, a grande busca do processo de totalidade, do que Jung também chamou de processo de individuação. Ou seja, a integralização dos conteúdos que habitam o inconsciente na consciência, a busca da totalidade, de ser um. A movimentação desses conteúdos no inconsciente, eles afetam também a consciência, de forma a produzir sentimentos e sensações que causam desconforto. E muitas vezes esses sentimentos e sensações, eles se apresentam nos sonhos de uma pessoa. Os sonhos que são produções que trazem imagens. Essas imagens falam de conteúdos de um mundo psíquico. Elas falam de imagem do inconsciente. E aí, esses conteúdos que são reprimidos no inconsciente, eles afetam quem nós somos. Ou até, eu diria, quem nós deveríamos ser. Porque ao invés de sermos quem nós deveríamos ser, muitas vezes nós vivemos o que nós chamamos de projeção de sombra. Ou seja, vivemos comandados pelos aspectos sombrios de pai e mãe e da nossa história. Vamos lá, a Cristina está me perguntando aqui, quando os conteúdos do inconsciente vêm para o consciente, o que acontece? Vamos lá, existem muitos cenários nessa sua pergunta, Cris. Existe um cenário, por exemplo, que visita hoje em dia muitas pessoas, que é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela é uma percepção da consciência de que algo dentro da pessoa, um conteúdo que vem lá das profundezas do inconsciente, ele quer tomar a consciência. E como é um conteúdo visto como sombrio, ou seja, existe uma percepção psicológica do mal quando nós olhamos para esses conteúdos. Então, esses conteúdos nos causam para muitas pessoas uma sensação ou um sintoma que é diagnosticado como pânico, como síndrome do pânico. Ou seja, a percepção de que está sendo perseguido por alguma coisa, a percepção de que alguma coisa vai tomar o controle dentro dela. Muitos outros sintomas, eles advêm dessa percepção da consciência, do ser, da psique, de que o inconsciente está irrompendo, ele está subindo para a consciência. Então, por exemplo, a depressão, né? Essa percepção de uma dor existencial, a percepção de um sofrimento na alma, são sintomas de conteúdos que estão guardados no inconsciente e que estão pedindo por serem olhados, por serem vistos, que estão pedindo por existência na consciência. Ou seja, essa busca da totalidade pressupõe uma atitude ativa do ser, uma atitude ativa da consciência, de ir ao encontro de si mesmo, de ir ao encontro dessa totalidade, de ir ao encontro do inconsciente e fazer um trabalho de visitação na própria história.
Um outro sintoma, Cris, que a gente percebe nessa busca do inconsciente de fazer contato e de despertar o ser para que ele olhe para a sua totalidade é a ansiedade. A ansiedade é um sintoma vivido hoje de uma forma muito presente na sociedade. A ansiedade por alguma coisa que nem se sabe o que é. A ansiedade por algo que irá acontecer, que a gente não sabe se é bom ou se é ruim. A ansiedade por algo que não aconteceu, ou a ansiedade por algo que nem acontecerá. A ansiedade é algo muito presente hoje no imaginário humano, na psique humana, porque nós vivemos uma grande expectativa. Os conteúdos nos visitam diariamente e quanto mais nós nos negarmos a olhar para eles, mais nós viveremos sintomas. Na verdade, o sintoma, ele é também uma forma de comunicação do inconsciente com o ser, com a consciência, com a totalidade. Porque se a pessoa não viu através das imagens, se ela não viu através de um processo ativo de ir ao encontro, se ela não viu através dos sonhos, então ela verá através dos sintomas. E se ainda assim ela não ver através dos sintomas, ela verá através das doenças. São as formas que o inconsciente busca de fazer contato com a consciência e de despertar o ser para o processo de individuação, para o processo da busca da totalidade. E aí, advindo desses sintomas e dessa percepção de algo que incomoda, de algo que mexe com a pessoa é visitada pelo sofrimento. Um sofrimento que muitas vezes não se explica, um sofrimento da alma, um sofrimento que toca a pessoa por dentro, um sofrimento existencial. E esse sofrimento, ele tem uma função psicológica. Esse sofrimento, ele busca trazer a evidência de que existe algo que precisa ser olhado. Portanto, o sofrimento ele pode também ser visto à medida em que nós despertamos para um processo dessa busca da totalidade, para um processo de despertar da consciência. O sofrimento ele pode ser visto também como um grande aliado. O desconforto, o sofrimento, eles têm uma função psíquica. O que acontece é que muitas vezes existe uma percepção psicológica do mal, daquilo que nos assombra e que é visto pela consciência, pelo próprio eu, como algo ruim. E isso que nos assombra, que é visto como algo ruim, causa sofrimento. Se nós então olharmos para o sofrimento como uma grande oportunidade de dar vida, de dar existência para os conteúdos sombrios da psique, da personalidade, então nós veremos que esse sofrimento tem uma função e que nem sempre aquilo que era tido como mal realmente o é. Ou seja, aquilo que nos parecia mal pode ser uma mensagem de um conteúdo sombrio, de um conteúdo reprimido no inconsciente, de um trauma, de uma dor existencial que pede por cura. E todos nós, assim como trazemos uma criança ferida, também trazemos um potencial curador em nós. Portanto, nós temos o problema, mas nós também temos a solução. Vamos lá, temos uma pergunta aqui. Por favor, pode falar um pouco sobre o limiar entre os tratamentos com psicotrópicos, os sem uso de remédios e quais trazem melhores resultados. Eu não consegui identificar aqui, é a Toca do Tarô. Eu acho que é a Renata, a minha amiga Renata, da Toca do Tarô. Muito legal a sua presença, Renata. Super bem-vinda. Sua participação é sempre muito legal nas lives e de todos também.
Vamos lá, Renata, você está me perguntando da medicação. Bom, a minha proposta aqui é falar do processo terapêutico, porque o processo de medicação, ele é feito por um psiquiatra. Portanto, a medicação, ela nunca, em hipótese alguma, ela pode ser feita por um terapeuta, por um psicólogo. A pessoa habilitada a medicar uma pessoa é um psiquiatra. Agora, o que eu como terapeuta observo é que existe hoje em dia, muitas vezes, um excesso de medicalização. As pessoas estão fugindo do sofrimento, fugindo da dor existencial. E uma das formas de fugir da dor existencial é você medicar, é você tirar a percepção da dor, a percepção do sofrimento, é você anestesiar a sensação, a capacidade de sentir. Mas a medicação, quando bem utilizada, quando bem prescrita, ela é extremamente útil dentro de um processo terapêutico, dentro de um processo de desenvolvimento psicológico. E quando isso acontece? Acontece quando as dores da história, quando os traumas são de tal monta, de tal tamanho, de tal peso, que a pessoa não consegue lidar com eles. Eles afetam a pessoa de uma forma tão rigorosa, tão severa, que limita a capacidade psíquica da pessoa, a capacidade de sentir, a capacidade de viver, a capacidade de lidar com as suas próprias demandas, com os seus próprios sentimentos, com as suas próprias dores, ou seja, com a sua própria história. Quando isso acontece, a indicação de um psiquiatra, ela é necessária, porque aí a pessoa vai ter que ter um auxílio, ela vai ter que ter um apoio para, juntamente com a terapia, poder vencer aquela etapa, aquele pedaço do caminho, aquela fase, aquele ciclo da vida. Às vezes, as dores de uma história, elas são muito fortes. E nem sempre a pessoa consegue lidar com isso, e aí a energia psíquica, ela é quase que toda drenada para lidar com aquilo, e falta disponibilidade de energia psíquica para viver. Então aí a pessoa vai ter que buscar um apoio. E todas as vezes que for necessário buscar um apoio psiquiátrico, um apoio medicamentoso, nós não devemos, essa é a minha dica como terapeuta, não fuja à necessidade de cuidar de você. É um ato de amor quando uma pessoa precisa ser medicada para algo que é do mundo psíquico, para algo que é do mundo emocional. Quando ela busca um psiquiatra, ela recebe uma boa indicação, uma boa medicalização. Fazer isso consigo, buscar essa saída, buscar esse recurso, esse apoio, é um ato de amor para consigo mesmo. Porém, eu deixo um alerta. Somente remédio não resolve o problema. O remédio, ele é uma forma de atenuar uma crise, de atenuar um sintoma que está impedindo a vida funcional psíquica de uma pessoa. Mas aquilo que vai dar um novo olhar para a vida, um novo olhar para aquela dor que afeta a pessoa, não é o remédio, e sim a terapia. O processo terapêutico tem esse objetivo. Enquanto o remédio atenua uma dor insuportável da alma naquele momento, o processo terapêutico dá um novo olhar. O processo terapêutico, ele instrumentaliza a consciência para que ela possa lidar com aqueles conteúdos que afetam a vida psicológica de uma pessoa. Então vamos lá, a Regina Malkut está me perguntando aqui, a figura do que
amedronta também impele a mudança, a busca de superação. Sim, a sua afirmação é real, a sua pergunta é real. Aquilo que amedronta também mobiliza. Porém, para que haja mobilização, é preciso que a pessoa se disponha a isso, a se mobilizar. É preciso que ela tenha um direcionamento. É preciso que ela saiba como lidar com aquele conteúdo que a incomoda. Porque muitas vezes a consciência não encontra uma explicação para aquela dor. A consciência não encontra o motivo daquele desconforto. Então, algo só pode nos mobilizar se ele se tornar consciente. Se nós soubermos o que está nos tocando naquele momento. Porque se nós não soubermos, então aquilo não será motivador, aquilo não será impulsionador. E é por isso que muitas vezes uma pessoa entra em depressão, porque ela é visitada por uma dor tamanha que não se explica na consciência, mas que causa um desconforto tal que, ao invés de mobilizá-la, a paralisa. E ao paralisá-la, ela deprime. Muitas vezes um estado depressivo ele é perpetuado durante toda uma vida. E em casos assim, nem sempre só a terapia é suficiente. Às vezes é preciso um apoio psiquiátrico, um apoio medicamentoso, para que a pessoa possa encontrar um ponto de equilíbrio que dê condição para que ela inicie um trabalho terapêutico que possa ser sustentável e que possa trabalhar as bases daquelas dores da história. Vamos lá, o Samuel está propondo aqui então, nessa busca da totalidade, qual a importância de olhar para as nossas potencialidades? Excelente pergunta. Porque assim como existe a percepção psicológica do mal ou o aspecto sombrio da personalidade, também existe uma coisa na personalidade, na composição psíquica de um ser, que é a função transcendente. Ou seja, uma capacidade que existe na psique de transcender as dores, de transcender as dificuldades, de transcender os traumas, de transcender, de ir além, de se conectar com o self. O self é aquela porção do Deus que habita em cada um. É aquela porção, o self é aquela porção que rege todo o movimento psíquico de uma pessoa. Portanto, até o sofrimento existencial ele é regido por esse self. E nesse self residem as potencialidades do ser. Também no inconsciente residem as potencialidades do ser. E o self gerará todo o movimento necessário para que essas potencialidades possam ser vividas. Portanto, o que habita o inconsciente não é só um aspecto sombrio. O que habita o inconsciente também existe lá em forma de potencialidade. Portanto, nós teremos que lançar um novo olhar sobre as dores da história, sobre as dores existenciais. Porque muitas dores podem ter trazido para cada um de nós um crescimento. E ela pode ter despertado talentos, ela pode ter feito e construído uma história. Então existem aspectos luminosos da personalidade que também habitam o inconsciente, ou seja, o ser é composto desta ambivalência, dessas duas metades de sombra e luz. Quando nós trazemos um conteúdo para a consciência, seja ele sombrio ou seja ele uma potencialidade, nós estamos efetivando o processo de individuação. Nós estamos efetivando o processo da busca da totalidade. Portanto, trabalhar as potencialidades é uma capacidade que a função transcendente da psique nos dá.
a percepção de que o sofrimento pode ser um aliado. E aí nós vamos transcender, nós vamos transmutar um estado de um sofrimento puro, inexplicável, sem sentido e sem origem, para um sofrimento que edifica, para um sofrimento que dá sentido, propósito e muitas vezes até um significado. Ele traz crescimento, ele traz uma proposta. Portanto, tudo dependerá de como nós olharmos para a nossa própria história. A Cris está me perguntando aqui, como fazer para não guardar uma dor no inconsciente? Olha, Cris, talvez esse seja o grande segredo da vida, né? Mas, como existe esses dois lados do ser, existe um lado que é luminoso e existe um lado que é sombrio. E todo esse processo, ele se inicia com o início da vida, desde uma fase em que a criança está diretamente ligada à mãe, numa ligação que nós chamamos de simbiótica, ou seja, uma ligação inteira, completa com a mãe. Quase que como se existisse um cordão umbilical extra-uterino. Portanto, essa criança vai viver, vai comungar, vai experienciar conteúdos psicológicos da mãe, que por sua vez, quando criança, experimentou e absorveu conteúdos psicológicos da mãe dela, que é a avó desta criança. E se nós formos voltando nessa árvore genealógica, nós vamos perceber que em nós habitam conteúdos que não são só nossos. Nós herdamos não só uma carga genética, mas também uma carga emocional, transgeracional, através dos tempos. E talvez o processo terapêutico busque trazer para o ser, trazer para a consciência uma capacidade de desidentificação. Porque nós nos identificamos com pai e mãe, nós nos identificamos com os nossos antepassados. E o processo de despertar da consciência é o processo de descobrirmos quem nós realmente somos. Existem crenças que habitam em nós que não são nossas. Existem medos que habitam em nós que não são nossos. Existem incapacidades, percepções de incapacidade que habitam em nós e que também não são nossos. Existem limitações que habitam em nós e não são nossas. Então o processo vai pedir uma capacidade, o desenvolvimento de uma capacidade de desidentificar. Eu não sou meu pai, eu não sou minha mãe, eu não sou os meus antepassados. Eu sou fruto disso, mas eu não sou somente isso. E a busca do autoconhecimento resume-se a descobrirmos quem nós realmente somos. Ou seja, a função transcendente e a desidentificação, ela traz o que nós chamamos de o despertar da consciência. Ou seja, a noção precisa de quem eu sou. A noção precisa de qual é a proposta da minha vida. A noção precisa de a que minha vida se destina. Qual é o propósito da minha existência? Qual é a minha missão de vida? O que é que eu posso construir que seja genuinamente meu? A base de tudo que eu sou e de tudo que eu posso ser, sim, são os meus antepassados. Eu tenho que reverenciá-los, eu tenho que reconhecê-los. Eu tenho que reverenciar pai e mãe, por pior que as experiências possam ter sido. E enquanto eu não desenvolver essa capacidade de transcendência da dor para poder reverenciar pai e mãe e os antepassados, eu vou sim carregar conteúdos traumáticos no inconsciente. Então, Cris, eu não sei dizer para você como fazer para não guardar a dor no inconsciente ou esses conteúdos traumáticos. Eu talvez possa te dar pistas de como fazer
para não fugir ao encontro dessas dores, ao encontro desses conteúdos limitantes da psique, ao encontro, a como não fugir ao encontro desses conteúdos sombrios. Ou seja, esse despertar da consciência, essa busca da totalidade, ela pede uma postura ativa do eu, do ser, como um agente da sua própria história. Portanto, vitimização talvez seja a grande saída. A não vitimização talvez seja a grande saída para que a gente possa realmente tomar a atitude de olhar para aquilo que a gente precisa ver em nós. Porque a nossa história, aquela criança ferida que nós trazemos dentro de nós, ela foi sim uma vítima. Um dia ela foi uma vítima, porque ela era incapaz de se defender. Ela era incapaz de elaborar um processo consciente que explicasse aquela dor, que explicasse aquele sofrimento. Porém, nós não podemos, ou talvez não devamos, passar uma vida sendo e reproduzindo essa criança ferida, independente da idade que nós tenhamos. Talvez a grande percepção desse processo seja trazer essa criança para conversar com a gente hoje. Trazer essa criança ferida para colocá-la no colo e acariciá-la e aconchegá-la e tratar das suas feridas, das suas dores hoje. E não viver preso no passado, alimentando e remoendo e reproduzindo esse padrão infantil da personalidade. Então, eu posso te dizer, Cris, e para todos, que eu não sei como não guardar, mas a minha proposta é a gente conseguir abrir esse grande depositário de conteúdos que habitam dentro da nossa estrutura psíquica, o inconsciente. A gente abrir esse porão e olhar cada conteúdo que habita lá, gradativamente, de forma responsável e consciente, não superestimulando o inconsciente com diversas formas terapêuticas. Num final de semana, uma vivência de alto impacto. Durante a semana, uma constelação sistêmica. Na outro dia, uma hipnose. No outro dia, uma sessão de terapia. Não. Escolha uma linha terapêutica que faça sentido para você e trabalhe nela durante um tempo. Isso não exclui a possibilidade de você fazer outras consultas, de você ter outros oráculos. Seja a terapia junguiana, seja a constelação sistêmica, seja o tarô, seja a astrologia, seja a própria psicanálise, a própria psiquiatria, a própria psicologia. Todas elas estão à disposição. Mas agir consigo mesmo de forma responsável também é não superestimular o inconsciente, porque nós só podemos trabalhar com aquilo que a consciência está disponível e tem estrutura, prontidão para lidar. Vamos lá, que nós temos mais aqui de perguntas. Vamos lá, muito grata pela resposta. Vamos lá, tem mais uma pergunta da Renata aqui. Existe uma idade biológica em que as manifestações da totalidade do ser se apresentam com mais força? Qual seria a relação com o corpo? Uma excelente pergunta, Renata. Eu costumo dizer que nós, seres humanos, existimos em 5 dimensões. A dimensão espiritual, a dimensão psíquica, a dimensão emocional, a dimensão mental e a dimensão física, corpo. E muito do que nós vivemos da percepção das 4 anteriores dimensões é vivida pelo corpo.
Portanto, o corpo não é algo desprezável. O corpo não é algo que deve não ser notado. Muito pelo contrário, o corpo ele nos dá a indicação do que está acontecendo no mundo emocional. Porque qualquer sensação, qualquer movimentação do mundo emocional causará uma sensação física, causará uma sensação no corpo. O desconforto de uma depressão, de uma ansiedade, o desconforto da síndrome de pânico, o desconforto de tantos outros sintomas. O desconforto de alguém que não consegue se controlar e é compulsivo. Hábitos compulsivos, seja de compra, seja de roubo, seja de vício, seja de hábito sexual compulsivo. Todos esses são sintomas que afetam e são vivenciados através do corpo. Portanto, o corpo é um grande sinalizador daquilo que não está bem na mente, daquilo que não está bem no mundo psíquico, emocional e até espiritual. Então, se existe uma idade onde essas manifestações da psique são mais fortes, na verdade, elas nos afetam em todas as idades. Em todas as idades. Desde que nós nascemos, nós somos afetados, nós somos visitados por sensações, por sentimentos. Nós somos moldados por experiências que a vida nos proporciona. E a lida com esses conteúdos é o que vai nos dar a percepção, ou seja, a busca desse processo de integralização, a busca da totalidade. E nesse sentido, o processo terapêutico é um aliado, é um instrumento, é uma ferramenta fundamental para que a gente possa se entender emocionalmente, entender como funciona e como flui a nossa própria energia psíquica. Vamos lá, o Matheus está perguntando aqui, você poderia agregar a questão do eterno retorno de Nietzsche a essa sua fala? Estou pensando nas possíveis ligações. Vamos lá, nós temos aí muitos pensadores que a gente poderia citar e Nietzsche é um deles, né? Existe um fluxo constante da energia psíquica dentro do ser, né? Existe um fluxo constante e nós vamos precisar, dentro desse processo da busca da totalidade, da integralização ou da individuação, como nos disse Jung, né, dentro do processo terapêutico, nós vamos precisar aprender que a energia psíquica ela tem dois movimentos. Um movimento de progressão e um movimento de regressão. Aquilo que Freud chamou de progressão da libido e regressão da libido, e que Jung chamou que Jung interpretava como progressão e regressão da energia psíquica. Para Freud, libido era tido como energia sexual e para Jung como energia psíquica, como energia vital. Portanto, esse eterno retorno, ele está diretamente ligado com o fluir da energia psíquica, com a progressão e a regressão da energia psíquica. O que acontece com o ser é que ele aceita e ele gosta da progressão. Quando tudo está indo para frente, quando tudo está indo certo, quando todos os seus sonhos são alcançados, quando todas as suas vontades são realizadas. Porém, existirá sempre um processo de regressão da energia psíquica. Sabe aquele dia em que você amanhece um pouco deprimido, um pouco triste, sem vontade de fazer muita coisa, onde parece que nada faz sentido? Você pode estar vivendo um movimento de regressão da energia psíquica, que às vezes é vivido num dia, às vezes é vivido num mês, às vezes é vivido num ano ou 2. E essa regressão é a grande oportunidade da pessoa fazer contato com os conteúdos do inconsciente. Portanto,
eu deixo aqui uma dica. Não tome remédio para não ficar ruim. Não tome remédio para sua angústia. Não tome remédio para levantar o ânimo. Porque talvez tudo que você precise naquele dia é sim ficar deitado. É sim ficar recolhido. É sim estar em contato única e exclusivamente com você. Mas como é difícil às vezes estar nesse contato com a gente mesmo, a gente quer expansividade, a gente quer viver, a gente quer estar em relacionamento, porque quanto mais expansivo, quanto mais para fora, menos em contato com as suas próprias dores. E talvez seja por isso que essa quarentena esteja mexendo ou tenha mexido com tanta gente. Porque nós ficamos aprisionados à contra-vontade. Nós ficamos reduzidos a um nível de ambiente de isolamento. E o isolamento levou a um contato mais direto da gente com a gente mesmo, com as nossas próprias dores, com os nossos próprios medos, com a nossa própria insegurança, com os nossos próprios traumas, com a nossa própria história. E é por isso que esse isolamento causou tanto desconforto. Portanto, quando você estiver vivendo uma fase de recolhimento, de regressão da sua energia psíquica, viva. Viva essa fase, se permita, porque talvez ela possa trazer para você o próximo nível, o próximo passo. Ela possa trazer o crescimento que você está buscando. Vamos lá. Aqui, está dizendo aqui o Marcelo, muito bom, profundo e transformador. Transforma a dor, ele está dizendo aqui. A Regina Malcucci dizendo, o corpo necessariamente deve obedecer o espírito. Bom, Regina, aí vai depender do que é que você está entendendo como espírito. Vamos lá, pensando nessa minha colocação da regressão da energia psíquica e a gente tendo isso como espírito, então todas as vezes que a nossa energia psíquica chamar o corpo para um recolhimento, talvez seja bom a gente obedecer sim. Obedecer sim. É um respeito consigo próprio. É um respeito consigo próprio. Respeitar o que a sua energia psíquica está lhe dizendo. É muito importante esse respeito, porque esse respeito vai dar a pausa necessária que a mente precisa para se recompor. Vai dar a pausa necessária que o mundo emocional precisa para se recompor. E para olhar para esses conteúdos que estão sendo trazidos por esse momento de recolhimento. Muitas vezes no momento de recolhimento, naquele dia em que parece que a pessoa está um pouco deprimida, ela vai entrar em contato com um conteúdo paterno, ou com um conteúdo materno, ou com uma dor da própria história, que pode ser que esse contato traga a explicação, que esse contato traga o sentido, que esse contato com essa dor, com essa memória, traga o próximo passo. Faça a pessoa entrar num outro ciclo, que é o ciclo da progressão da energia psíquica. Mas quando eu me recuso a viver esse momento de recolhimento, quando eu me medico para que eu não sinta o desconforto daquele dia, então eu perco a grande oportunidade de fazer contato. Ou seja, eu perco a oportunidade de me autoconhecer. Portanto, a minha dica, o meu conselho é: nunca, não fuja de si mesmo. Não fuja daquilo que a sua própria psique está mostrando como essencial para o seu trabalho de autoconhecimento. Bom, eu me propus aqui nessa live a abordar alguns temas com vocês e o objetivo foi trazer aqui, lançar um pouco mais de luz a respeito do processo terapêutico e de muitas dúvidas que me são trazidas, né, a respeito do processo terapêutico, de como realizar esse trabalho, né, consigo próprio. E eu espero aqui, nesse espaço,
ter conseguido passar para vocês, transmitir para vocês algum pouco, pelo menos, dessa percepção, né, dessa possibilidade, dessa janela que se abre com a entrega, com a busca, a ação ativa da busca de um processo terapêutico, né? A Regina Malcucci está dizendo aqui que é como chorar o luto, né? O luto, sim, ele é para ser chorado, realmente, né? E quando a gente se nega a chorar o luto, esse luto se entranha na alma. Aquele luto que era para ser vivido em um dia, uma semana, um mês ou um ano, ele acaba sendo vivido pela vida toda. Portanto, chorar o luto, sentir a dor e chorar essa dor e vivenciar cada experiência da existência humana é extremamente necessário nessa busca desse processo da totalidade, da individuação, da integralização do ser. Muito legal, a Pires está dizendo aqui que foi maravilhosa a live, muito grato a vocês. A Tati dizendo muito bom, me identifiquei muito. A Samara Saad, muito bom, gratidão pela generosidade em compartilhar seu conhecimento. A Shirley, obrigada pela live. Poxa, agora eu fiquei até envergonhado de ler isso aqui, hein? Você é maravilhoso, muito conhecimento, esclarecimento. Na verdade, é um espaço onde a gente pode interagir. A Renata dizendo muito grata, a live está incrível, como sempre. Muito grato a vocês. Eu, dessa vez, vou fazer uma live. O Fábio até me perguntou, cadê o segundo tempo da live, né? Que a gente está sempre acostumado a fazer uma live em 2 tempos, né? Em 2 horas. Mas eu quero implementar uma dinâmica com vocês de trazer lives de 1 hora, onde a gente possa refletir de forma mais objetiva a respeito de um determinado tema. Portanto, o nosso ciclo de lives está de volta, nós vamos continuar nos encontrando e eu vou estar sempre postando conteúdos e avisando vocês dos próximos encontros. Foi muito bom estar com vocês, espero que tenha contribuído com alguma coisa, no entendimento de um processo terapêutico, no entendimento desse caminhar do despertar da consciência, dessa busca da integralização do ser. E deixo aqui uma dica, um conselho para vocês, que é: busquem de forma ativa esse despertar da consciência. Não esperem que a vida te desperte. Vá ao encontro desse despertar. Ou seja, se conduza dentro do processo. Não espere que a vida te dê um solavanco. Não espere que a vida te dê um tranco para que você possa se movimentar. Não. Não espere um tranco, gere movimento, porque os movimentos são fluidos, os movimentos são contínuos e eles não geram trancos, mas eles dão sequência, eles dão continuidade, eles dão fluidez ao processo. Se entreguem, vivam, busquem trilhar a cada dia mais e com mais consciência esse caminho do autoconhecimento, esse caminho do despertar da alma, para que a função transcendente esteja sempre presente e a gente consiga encontrar sentido, propósito e significado a cada dia para as nossas vidas. Um grande beijo para vocês. Até a próxima live.